Fala, Monster! E aí, suave na nave? Hoje nós vamos conversar sobre um peixe que é um sobrevivente extremo. Ele lembra uma cobra, mas é peixe mesmo. Vem comigo até o final e conheça as fantásticas características de um peixe que também pode respirar fora d'água. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Snakehead, também conhecido como cabeça de cobra em tradução livre. Leva esse nome devido ao seu formato que lembra uma cobra e principalmente devido à presença de grandes escamas na cabeça, que são uma reminiscência das escamas epidérmicas, ou seja, placas cefálicas, nas cabeças das cobras. É um animal do gênero Channa e da família Chanidae. É originário da Índia, mais especificamente do Nordeste, na bacia do rio Brahmaputra. É encontrado em lagoas, lagos e córregos e rios de fluxo lento, onde normalmente se esconde em fendas, raízes, plantas ou então ambientes similares a esses. Todas as espécies do gênero Channa possuem aparelho de respiração complementar, na forma de câmeras pareadas localizadas atrás e acima das brancas. Estas câmaras permitem aos peixes respirar ar atmosférico e sobreviver fora da água por um período considerável de tempo. Em aquários, muitas vezes são vistos subindo para a superfície para tomar goles de ar. A dinâmica de respiração do peixe cabeça de cobra é parecida com o peixe brasileiro pirarucu. Ambos são animais que podem respirar fora da água, mas as semelhanças param por aí. Assim como o Polypterus, que é um peixe do qual nós já falamos sobre ele, vai aparecer aqui um card caso você tenha perdido esse vídeo. Os snakeheads também sabem andar fora da água. Na verdade, não é exatamente andar. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esses animais conseguem se contorcer e com pequenos movimentos chegam a outras fontes de água, onde se alimentam e se reproduzem. O movimento é mais fácil se o solo estiver seco. Não há registro de quais distâncias eles podem percorrer rastejando, mas os cientistas da USGS destacam que em indivíduos adultos e maiores, esta mobilidade é bastante reduzida. Ou seja, animais menores conseguem se movimentar com maior facilidade e conforme crescem, encontram mais dificuldades. Esses peixes podem chegar a cerca de 40 centímetros, mas o mais comum é ficarem entre 25 e 30. Se você quer ter um desses, você precisará de um aquário de mais ou menos 150 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. O ideal para ele é um aquário com pouca iluminação e com uma camada de vegetação flutuante, além de folhas e raízes espalhadas pelo substrato. Tudo isso para tentar replicar as características do seu habitat natural. Também é muito importante tampar bem o aquário, pois os snakeheads são conhecidos por sua ótima habilidade de pular e são comuns os casos deles saltando para fora dos aquários. Quanto aos parâmetros, o ideal é que você tenha um pH entre 6 e 8 e uma temperatura entre 10 e 20 graus centígrados. Esse peixe é incrível, não é verdade? Se você está gostando desse vídeo, já deixa pra gente aqui o like. Para você é só um clique, pra gente faz muita diferença. Assim como outros peixes que nós já falamos aqui nesse canal, os snakeheads também são predadores vorazes. Então tome bastante cuidado ao inserir um snakehead junto com outros peixes que sejam menores do que o snakehead, pois esses podem acabar sendo
predados por ele. Outra característica importante é que eles costumam ser agressivos com outros da mesma espécie. Claro, nem sempre, mas pode acontecer. Quando jovens, podem ser criados juntos tranquilamente, mas geralmente começam a exibir um comportamento mais agressivo uns com os outros à medida que eles se tornam sexualmente maduros. Caso formem um casal, geralmente são pacíficos um com o outro, mas costumam ser hostis frente a animais da mesma espécie que não façam parte da relação. Claro que isso não é necessariamente uma regra, mas esse comportamento já foi notado em alguns aquários, ou seja, é um risco colocar mais de um no mesmo aquário. O que o aquarista tem que fazer é observar. Em seu habitat natural, se alimenta de peixes e insetos terrestres. Nos aquários, o ideal é alimentá-lo com alimentos vivos ou congelados. Eles podem ter dificuldade em se adaptar a alimentos secos. E mesmo que se adaptem e passem a aceitar esse tipo de alimento, ele não deve ser sua dieta principal. Evite fornecer carne de mamíferos ou carne aviária, uma vez que algum dos lipídios contidos nesse tipo de proteína não podem ser devidamente metabolizados pelos peixes, e isso pode causar depósitos de gordura em excesso e até mesmo degeneração dos órgãos. Claro que isso vai acontecer caso você faça uma oferta constante. Se você der um pedacinho de frango, ele não vai criar uma gordura ao redor do seu corpo. O ideal mesmo é evitar. Você gostaria de saber um pouco mais sobre outras espécies que nós não temos ainda no Brasil? Se sim, já deixa aqui nos comentários, que a gente vai fazer a pesquisa e vai trazer para você aqui um conteúdo. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo. São 3 vídeos por semana, toda semana. Os cabeças de cobra também são conhecidos por serem uma espécie invasora em vários países. Nós já falamos aqui sobre as espécies invasoras. Um dos casos mais emblemáticos é o da perca do Nilo. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui nesse card, você vai achar bastante interessante e bastante preocupante também. Lembrando que nós da Aquarium Monster Shop queremos recomendar a você que jamais solte um peixe, um animal, na natureza, mesmo porque, muito provavelmente, aquele não será o bioma correto para aquele animal. Sobre os cabeças de cobra, existem reportagens recentes falando como os Estados Unidos, por exemplo, têm lidado com esse problema. Vamos deixar a reportagem aqui na descrição, caso você queira ler na íntegra. Lá nos Estados Unidos, ao menos 5 estados registraram a presença do animal. O estado da Geórgia, inclusive, recomendou aos pescadores que, se por acaso pegarem e capturarem um desses animais, que matassem e congelassem. A recomendação para que ele seja colocado no gelo é motivada pela capacidade que o animal tem de respirar fora da água. O congelamento garante que ele não seja devolvido vivo à natureza, ou que ele acabe escapando, já que ele também é capaz de se contorcer e tentar pular de volta na água quando deixado às margens dos rios durante as pescarias. Não são só os Estados Unidos que se preocupam com o animal. Invasores já foram encontrados em ao menos 8 países do mundo: Japão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Rússia, República Tcheca, Eslováquia e Madagascar. Esses países já registraram a presença do cabeça de cobra. No Brasil, o IBAMA proíbe o comércio de peixes do gênero Channa, que é o gênero dos snakeheads. E ao menos 6 espécies diferentes estão registradas na lista de animais que não podem ser importados para o país, incluindo os snakeheads. O órgão destaca o comportamento agressivo dos peixes e o histórico de invasões dessa espécie ao redor do mundo. Na verdade, você ter esse peixe vai ser bem difícil, já que ele é proibido
aqui no Brasil. Mas se você estiver em outra região, como por exemplo nos Estados Unidos, aí sim você pode acabar encontrando esses peixes para serem comercializados. Nos Estados Unidos e em outros países onde eles acabaram se proliferando, encontraram condições ideais para sua reprodução. Além do que, entraram como espécie em topo de cadeia alimentar, já que nessas regiões não encontraram um predador que pudesse fazer frente ao crescimento desses peixes. No Brasil, o IBAMA não permite que tenhamos essa espécie, porque no Brasil as pessoas preferem não arriscar. Afinal de contas, não se paga para ver com a natureza o que pode ou não acontecer. Mas é um fato que essa é uma espécie que se daria muito bem, por exemplo, num aquário plantado. Sim, é possível ter aquários jumbos que são plantados. Quer saber mais a respeito desse assunto? Confere aqui nesse vídeo. Até a próxima!